Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa TV Nazaré, aqui de São Miguel do Guamá. Nós estamos de volta aqui com o nosso segundo programa, Psicologia e Fé. Eu sou o Padre Benedito Moura. Estamos aqui para juntos trabalharmos hoje juntos com um tema, a partir de algumas demandas que foram colocadas, como lidar com as nossas crianças, a partir das suas fases de desenvolvimento, infância, e assim trabalhar junto com os nossos pais a relação sobre alguns problemas que nossas crianças apresentam. Mas juntos primeiro vamos fazer uma oração, é uma psicologia, e a nossa psicologia também não pode descartar o maior psicólogo do mundo, que é o Senhor Jesus. Por isso eu peço que você na sua casa, juntos, peça a bênção de Deus, que o Senhor abençoe a todos os lares, abençoe a cada um de nós. Nós invocamos, e eu peço que você invoque também na tua casa a Trindade Santa, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Juntos, portanto, vamos continuar a nossa conversa logo após o nosso intervalo. Vamos chamar agora o nosso apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos com você. Olá, mais uma vez, de volta com o nosso programa Psicologia e Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Queridos irmãos e irmãs, nos foi apresentado um pedido, uma demanda sobre como os pais lidarem com as suas crianças, sobretudo hoje em que tem muitas crianças que estão apresentando problemas de comportamento, às vezes como nós chamamos popularmente, uma birrice, às vezes uma criança que dentro de casa não obedece muito bem os comandos do pai ou da mãe, etc. E assim essa demanda veio até nós e nós vamos estar trabalhando sobre isso. Queridos, as crianças, nós precisamos entender elas sempre dentro de um desenvolvimento. Aliás, todo ser humano, ele é processual. Nós estamos num processo de desenvolvimento. Assim, a fase da infância, da adolescência, da juventude, a fase adulta e a fase anciã. As crianças, do ponto de vista psicológico, sobretudo a psicanálise, vai apresentar três fases de desenvolvimento. A chamada fase oral, a fase anal e a fase fálica. O que é isso, padre? Às vezes nós confundimos isso. A fase oral é a primeira fase da criança em que ela começa a sentir o gosto pelas coisas, experienciando o mundo através da boca. É muito importante essa fase para o desenvolvimento da criança, inclusive a partir da amamentação. A fase anal, a criança começa a experienciar o mundo ou até impor a regra aos seus cuidadores ou a si mesmo através do controle das fezes, como nós chamamos em psicologia. Nesse momento, a criança, por exemplo, ou retém ou libera as fezes. E a partir daí, a criança entende esse momento como sendo o primeiro produto dela. Algumas pessoas podem até achar engraçado, mas talvez você na tua família já viu alguma criança, por exemplo, que gosta de lidar ou de brincar com o próprio cocô. Isso é muito importante porque a criança, a partir dessa experiência, é como se ela estivesse produzindo. Lembremos que nós somos seres humanos e há em nós, inato já, algo que nos leva a querer produzir, a mostrar ou demonstrar aos outros que nós somos importantes. E essa fase é muito importante no desenvolvimento da criança como seu primeiro produto. Ou então, muitas vezes, a criança, ao reter a fezes, muitas vezes ela chama até a atenção dos pais. Às vezes se torna um problema sério isso, porque algumas crianças passam através desta maneira a controlar ou chamar a atenção dos pais para si. E a terceira e última fase do desenvolvimento, como aponta a psicanálise, é a fase fálica. Essa fase é importantíssima também, todas as duas primeiras, também esta, a terceira. Por quê? Porque é a fase em que a criança começa a afirmar a sua personalidade. E não só
A fase fálica é muito importante o apoio e a convivência do pai e da mãe, ou da figura paterna e materna, como nós usamos hoje muito em psicologia, para que a criança firme a sua personalidade. Nessa fase, a criança vai demonstrar alguns comportamentos de que ela quer chamar a atenção para si. As mães, e você mamãe, atenção para essa fase, né, muitas vezes tende a entender isso somente como sendo uma birrice ou muitas vezes uma tolice da criança. Muito importante é a figura do pai. Nessa fase aí, como sendo, nós chamamos em psicanálise, uma figura castradora. Às vezes você, mamãe, tem o teu filho muito próximo de você e muitas vezes quer fazer todas as vontades dele. Tem criança, por exemplo, que nessa fase, para manifestar até uma espécie de manipulação de pai e de mãe, apesar de já estar numa idade de ter o seu lugarzinho para dormir, a sua rede, o seu berço, né, ainda quer dormir com os pais, ainda quer viver, chamar a atenção dos pais. Tem criança, por exemplo, que não estariam mais na idade de mijar ou fazer o seu xixi na rede e ainda volta muitas vezes a fazer, ou continua ou prolonga a fazer o xixi na rede, tudo como uma maneira de chamar a atenção dos pais. Você, papai, nós chamamos a tua atenção para esse momento, é que vai impor neste momento, ou entrar neste momento, melhor dizendo, como aquilo que nós chamamos de figura castradora. O que é figura castradora? Aquele que impõe regras. Aquele que diz, mamãe, você educa seu filho, você trabalha o seu filho, eu também estou trabalhando junto com ele. Algumas coisas você está exagerando, algumas coisas não. Muitas vezes o pai entra nesse momento também para dizer, meu filho, você deita na tua rede e eu vou ficar no quarto ou na sala, ou depende de onde você dorme, mas você deve ficar no teu lugar. Essa figura castradora também pode ser o trabalho, pode ser um avô, uma avó, alguém que vai se colocar entre a mãe, o amor da mãe e o amor da criança. Não que vai subtrair o amor da mãe, de jeito nenhum. Ele apenas vai ser uma pessoa que vai ajudar a mãe a visualizar mais a criança, sendo uma educadora de que é uma superprotetora, existem mães superprotetoras, e ao mesmo tempo vai ajudar a criança a ganhar independência e a perceber que aquele comportamento dela muitas vezes não está adequado. O trabalho, por exemplo, se torna uma figura castradora porque a mãe, nesse período, a criança quer ficar muito próximo da mãe, mas a mãe precisa ir trabalhar. E aí, ao ir trabalhar, a mãe vai assim se distanciar da criança. Às vezes por isso que o teu filho muitas vezes chora, não quer sair, não quer que você saia de casa. Às vezes você tem, por exemplo, a tua igreja, teu filho não quer que você vá. Ou tantas vezes você vai deixar a criança na escola, a criança quer ficar mais contigo, a escola também pode ser uma figura castradora. Porém, você precisa conversar muito com a criança, explicar muito com a criança de que ela precisa ter uma autonomia, de que ela precisa trabalhar as suas questões no sentido de não ficar muito dependente de você, mamãe, que muitas vezes tem mãe que erra muito nesse período porque procura começar a fazer todas as vontades da criança, e isso é uma situação muito séria que daqui a pouco nós vamos estar trabalhando no nosso próximo bloco. De volta com o nosso bate-papo, de volta com a nossa reflexão, nós estamos aqui diante do crucifixo, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria, aquele que se fez homem. Eu gostaria, talvez você já se perguntou, eu gostaria que se não se perguntou, se questionou agora, como Maria educou o seu filho Jesus? Lembremos que o nosso tema é psicologia e fé. Por que a igreja apresenta a Sagrada Família como um modelo de família? A gente vai observar na palavra do Senhor, Maria educando o seu filho Jesus. Tem um episódio muito importante lá na adolescência de Jesus, quando Jesus se perde, eles estão em Jerusalém, Jesus se perde, na verdade fica
no templo conversando com os doutores da lei, e Maria volta com José para procurar Jesus, e quando encontra, Jesus dá uma resposta assim um pouco parecendo rebeldia a Maria. Vocês não sabem que eu devo me preocupar das coisas de meu pai? Mas logo depois o evangelista nos coloca que Jesus vai com Maria e José e era-lhe obediente. E é a partir dessa questão que nós gostaríamos de trabalhar a situação que nós estávamos colocando anteriormente. A primeira força do ser humano, uma força nata que há em nós e que a gente não deve nunca perder de vista, chama-se força do querer. Essa força é muito importante para todas as fases do desenvolvimento. A força do querer é que vai fazer com que eu, você, nós, o teu filho, a cada um de nós, decida e escolha, faça nossas escolhas, aquilo que eu quero para a minha vida. Esta força está na criança desde o seu processo de desenvolvimento inicial. Então, muitas vezes você, pai, você, mãe, tem um problema com o teu filho que você, como já mencionamos, chama de birrice, tolice. A criança às vezes chora, às vezes você vai oferecer alguma coisa para o teu filho, ele não quer e ao mesmo tempo ele quer uma outra coisa. Essa fase é muito importante na vida da criança. Aliás, não se irrite, como dizia o nosso personagem Chaves, não se irrite com teu filho. Às vezes tem pai, tem mãe que erra muito nessa fase da educação do filho, porque começa a espancar o filho, começa a muitas vezes gritar com uma maneira até agressiva com o filho. Do ponto de vista psicológico, essa não é a melhor maneira de educar o teu filho. Porque se o teu filho está apresentando esse comportamento, é exatamente porque ele está afirmando a sua personalidade. A afirmação da personalidade de uma pessoa é muito importante. Inclusive, sobre isso, nós vemos ainda hoje muitas pessoas, por exemplo, que quando adulta não tem uma personalidade onde ela possa se apresentar na sociedade e, por exemplo, e fazer suas escolhas. Tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem uma vida dependente de todo mundo. Às vezes não sabe escolher nem a própria roupa. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de dizer não, e isso tem gerado consequências muito sérias, por exemplo, no namoro, no casamento, na vida afetiva, no trabalho. Tem gerado muitos adoecimentos por pessoas que não sabem dizer não. Ou pessoas que não sabem também abrir mão dos seus próprios quereres. É sempre aquela pessoa que se impõe sobre o outro, é o que eu quero, é o que eu decido. E os dois comportamentos são sempre danosos, ou à própria pessoa, ou a outros que estão ao seu redor. Por exemplo, uma pessoa muito dependente, dificilmente ela vai apresentar tranquilidade para os outros, porque os outros vão ter que estar sempre preocupados com ela, porque ela não sabe o que fazer. E pessoas assim muitas vezes até caem em mão de pessoas maliciosas e às vezes abusam, fazem mal a essa pessoa. E a pessoa muito imperiosa, a pessoa que muitas vezes só quer que seja feita a sua vontade, se torna uma pessoa até antissocial, que vai fazer muito mal às vezes à família e aos outros. Isso tudo nós trabalhamos no processo de desenvolvimento da criança. Essa força do querer, eu trabalho com a criança, ou nós deveremos trabalhar com a criança, não desafirmando o querer da criança, mas levando a entender de que ela quer aquilo, mas que além do querer nós temos duas outras coisas que nós precisamos estar levando a criança a refletir. Você quer, mas você pode e você deve. Então o querer, ele vai sempre estar baseado para que a gente realize sempre naquilo que nós podemos e naquilo que nós devemos. Teu filho, por exemplo, não quer tomar banho, nessa força do querer, né? Não quer tomar banho, ou quer um chocolate, ou quer sair, ou quer ir para a rua, ou quer fazer tantas coisas. Dialoga com teu filho. Você pode fazer isso? É isso que você deve fazer nesse momento? Ou você não deve fazer nesse momento?
Eu chamo muita atenção dos pais, eu tenho recebido muitas crianças com problemas assim. Eu percebo muito logo, muitas vezes as crianças desde menorzinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que apresentam esse tipo de comportamento, a gente vê sempre o problema na família. A gente não vê na criança, porque a criança, em muitos casos, ou na maioria deles, ela é apenas uma reproducente, ou ela responde ao tratamento que ela recebe na família. Então, existe uma confusão, e isso é muito sério na criação das nossas crianças. Às vezes, nós saímos de uma educação que era coercitiva, onde os pais resolviam tudo no espancamento, muitas vezes no castigo e etc., numa severidade. E hoje eu percebo que há muitos pais que estão perdidos para uma educação que dita liberal, mas que na verdade tem gerado muitos danos. Muitos pais, por exemplo, não sabem dizer não para as crianças. Muitos pais ficam perdidos. O que eu vou fazer quando meu filho apresentar um comportamento assim? Você pai, você mãe, lembre-se, você pai e mãe é o primeiro educador do teu filho. Então, muito cuidado com isso, porque nós temos recebido situações de pais que colocam os filhos na escola para os professores, ou a escola resolver o problema do comportamento do filho. Isso é uma responsabilidade tua. Ou muitas vezes coloca até dentro da igreja. Eu tenho recebido pai, por exemplo, que tem questionado outro dia: onde eu vou internar o meu filho, um garoto de 8 anos, onde eu vou internar meu filho? Padre, eu gostaria que tivesse um local para acolher, porque eu não consigo mais lidar com meu filho. Isso normalmente está dentro de um problema de autoridade do pai. Pai, mãe, você é autoridade. Não confunda, porém, autoridade com autoritarismo. O autoritário é aquele que simplesmente se impõe. A autoridade é aquele que lida no seu papel de liderança, sabendo conduzir o outro para um caminho melhor. E é assim que você, pai, precisa estar trabalhando, e você, mãe, precisa estar trabalhando com o teu filho, ou você que está na responsabilidade de alguma criança. Sabendo que você é educador, que você deve ajudar o teu filho a conduzir, ou a ser conduzido para um comportamento mais adequado, lembre-te que você está lidando com uma pessoa que é inteligente. Alguns pais, ao gritar com o filho, ou muitas vezes a espancar o filho, tenta, através desse comportamento, impor regra aos filhos. E isso, muitas vezes, você está chamando o teu filho. Tem gente que chama até palavrão. Não faça isso, pelo amor de Deus, com o teu filho. Ou muitas vezes tem pais que usam palavras como ele não tem mais jeito, ou você não presta. Isso gera consequências psicológicas enormes na criança. Faz o seguinte: conversa com o teu filho. Trata-o como uma pessoa inteligente. Senta com o teu filho e conversa. Em alguns momentos, essa força do querer vai fluir muito na criança. Ela vai querer alguma coisa, você não vai dizer sim para ela. Também é muito importante que aquilo que você disser para a tua criança, diga. É sim, é não, é não. Então, uma vez que você diga não para o teu filho, ele vai impor, através do comportamento dele, as suas vontades. Ele vai chorar, ele vai reclamar. Tem criança que gira no chão, rola no chão, não se importe. Nesse momento, a criança está trabalhando dentro dela o processo de frustração que você está impondo na criança naquele momento. Aquilo que eu falava ainda há pouco sobre a castração. Esse é muito importante nesse momento. A criança está querendo algo e você está dizendo não. Deixa chorar, deixa ficar à vontade. Se você está no ambiente público, claro, isso muitas vezes é complicado, pega a tua criança, leva para casa, não para espancar, deixa chorar. Quando a criança extravasar essa energia, porque há dentro de nós essa energia que muitas vezes precisa extravasar, até nós adultos, muitas vezes, quando estamos irritados, nós gritamos. Não que a gente deve gritar sobre uma pessoa, muitas vezes nós ficamos com vontade de gritar. Assim a criança, ela extravasa através do choro. Terminou o choro, senta com o teu filho. É muito importante uma dica também: conversa com o teu filho sentado. Senta com o teu filho e conversa.
A criança, até por ser menor do que o adulto, ela muitas vezes se sente inferiorizada quando o adulto se curva sobre ela para falar, ou então fala em pé. Senta com o teu filho ou se agacha diante do teu filho e tenha um diálogo para o teu filho. Alguns autores colocam, por exemplo, na casa, deve haver, e se você quiser pode até fazer, em alguns casos é necessário isso, o chamado cantinho do pensar. Às vezes na nossa casa, às vezes não tem muito espaço, às vezes é só um quarto, mas é muito importante isso, que a criança sabe que tem um lugarzinho onde ela pode refletir sobre os seus atos. Uma criança, por exemplo, de 5, 6, 7 anos, né? Aquele lugarzinho onde, olha, você fez algo errado, vai refletir sobre o seu ato, né? E depois nós vamos conversar sobre aquilo que você fez. Você, pai e mãe, na ordem que você dá ao teu filho, é muito importante. Às vezes as crianças já têm dificuldade de receber não. Então, evite os nãos para os teus filhos, no sentido de dizer simplesmente isso não pode acontecer, e diga frases afirmativas. Olha, você gostaria de fazer isso, mas você vai fazer isto aqui. Você não gostaria de tomar banho, mas você vai tomar banho, porque agora é a hora de você tomar banho. E também muitas vezes a gente impõe regras sobre as pessoas que nem nós mesmos adultos queremos suportar, porque nós não sabemos o porquê dessas regras. Você explique para o teu filho por que ele tem que fazer aquilo, porque ele é inteligente. Repito, é importante que você converse e dialogue com o teu filho. Tem um problema muito sério que está acontecendo nas famílias também, que é as crianças que são criadas com os chamados comandos duplos. O que é um comando duplo? O pai dar uma regra, ou a mãe dar uma regra, e o outro cônjuge dar uma outra regra. Eu tenho recebido situações, por exemplo, de famílias alargadas, o pai, o filho ou a filha que geram filhos e ficam na casa dos pais, as crianças são criadas por aquele pai ou aquela mãe, mais o avô, mais a avó. E às vezes a avó quer impor a sua maneira de criar sobre aquela criança, o pai às vezes tem uma outra, e a criança fica perdida. Isso é muito difícil. A criança precisa de um comando, uma liderança. E essa liderança deve ser os pais. Você, vovô e vovó, parabéns, porque muitas vezes você é pai de uma ou duas gerações, até tem vó ou vó criando bisneto. Parabéns. Porém, saiba, a responsabilidade de educar, de criar os filhos é dos pais. Você, pai, você, mãe, estejam sempre de acordo com aquilo que você vai dizer para o teu filho. Sentem antes, conversem, entre num acordo daquilo que é a regra geral para o filho e o que um disser, o outro concorde. Se você quiser discordar, depois, sós, vocês discordam, mas na frente da criança, aquilo que um disser, o outro concorde. Com uma exceção, é claro, nós sabemos que existem pessoas que muitas vezes, por não saber educar os filhos, maltratam, machucam, batem, espancam. Isso não pode. Isso é a regra em que um deve intervir. Você não pode admitir de maneira nenhuma que um pai, por exemplo, uma mãe, espanque o seu filho. Você que é pai, você que é avô, vovó, tio, esteja sempre na defesa da vida. Não permita isso. Isso você tem que discordar imediatamente. A gente sabe de situações muito sérias, né, que tem pais que espancam os filhos, que maltratam os filhos e que geram outros tipos de violência na vida do filho. Isso imediatamente não. Mas no processo educador da criança, você, pai, mãe ou responsável, estejam sempre de acordo. E quando um chegar para conversar com a criança, o outro afirme aquilo que a decisão tomada. E assim a criança vai diminuir um comportamento que é humano nosso, que é manipulador. Muitas vezes nós humanos, até como adultos, nós queremos, tem adultos, por exemplo, que se for possível suborna um, engana um, faz um jogo. O chamado jeitinho brasileiro muitas vezes nasce daí, porque tem um comando daqui, tem outro dali, é óbvio que a criança vai buscar o comando mais fácil para ela. Enquanto se você está de acordo com aquilo que você for dizer para o teu filho, certamente ele vai saber que aquela é a regra a ser seguida. Este programa
ele também quer ser um programa que interage com você. Até aqui nós colocamos algumas questões, tem muita coisa para ser trabalhada, tem muitas situações como essa para ser trabalhada. Talvez você ouvindo isso ficou até se sentindo culpado, como eu estou lidando com meu filho, ou ficou com dúvidas ainda, porque certamente ficam dúvidas. Nós também queremos dialogar com você. Você pode escrever para nós, você pode telefonar para nós, você pode entrar em contato conosco e formular os seus questionamentos, e nos programas seguintes nós vamos estar respondendo. Assim como este programa, ele nasceu próprio de uma demanda que foi colocada para nós sobre como está lidando com as nossas crianças. Lembre-se, você pai, você mãe, toda criança que é educada na fé, ela é muito mais fácil de ser trabalhada. Hoje nós sabemos que, infelizmente, há muitas crianças que têm contato com certos programas televisíveis, como telenovelas, filmes, jogos de videogame que impõem a violência, prostituição, coisas ruins, maldades, enganos, crimes, e que são verdadeiras escolas, são verdadeiros professores do mal, que você abre a janela dentro da tua casa através da televisão. Então, como psicólogo mesmo, eu recomendo você evite de expor a tua criança ou teu adolescente a esse mal que tem afligido e tem danificado muitas crianças. Lembre que estão em mentes de informação. Na tela da TV mesmo já apresenta lá programa inadequado para menores de tal idade. Só que eu tenho observado que tem programas como telenovelas que são inadequados inclusive para pessoas adultas, e que nós impomos e abrimos espaço para nossas crianças e adolescentes. Procura rezar com o teu filho. Procura ler a palavra de Deus com o teu filho. Eu tenho encontrado belas e maravilhosas crianças que não apresentam esses problemas de comportamento muitas vezes, porque desde criança foram educadas na fé. Na igreja mesmo a gente percebe crianças que chegam, sentam, rezam, crianças que respondem à missa e crianças que muitas vezes vêm correndo para um lado e para o outro na igreja, e a gente observa muito bem o tipo de educação que é dado. Uma criança que é bem preparada na fé, uma criança que é bem preparada para as coisas de Deus, ela vai responder, porque ela está numa fase de aprendizado. Uma criança que muitas vezes a gente recebe na catequese, que a criança não sabe nem rezar, não sabe fazer, e nem invocar a Trindade Santa, não sabe nem Pai Nosso, Ave Maria, e muitas vezes é colocado na catequese para fazer isso. Você que está fazendo isso com o teu filho, muitas vezes você está empurrando o teu filho para o mal. Tem muitas crianças, adolescentes e jovens que entraram no mundo da droga, da prostituição, ou até danificar a sua vida de tantas maneiras. Pessoas que até pensam em tirar a própria vida. Hoje, infelizmente, a depressão ou coisas ruins, pensamentos negativos têm abatido muitas pessoas, e a vida de muitos jovens, muitas vezes a sexualidade muito aflorada, porque nós não estamos vivenciando a prática da fé nas nossas famílias. A primeira comunhão, eu digo sempre, não é feita na igreja. Na igreja nós recebemos pela primeira vez a Eucaristia. A primeira comunhão ela é feita em casa, porque ela é feita com a palavra de Deus. Você que é pai, que é mãe e que educa o teu filho na palavra de Deus, você pode ter certeza que o teu filho vai ser mais educado. E não só mais educado, o teu filho vai ter uma força maior, que está além desta força do querer que nós falamos, que é a força do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que reza unido com seus filhos, essas crianças vão receber muito mais esta força do Espírito e vão poder trabalhar mais os seus problemas internos. Portanto, escreva para nós. Nós temos até um convite para você, né? Nós aqui na nossa paróquia, nós estamos fazendo, como você sabe, muitos já são, graças a Deus, a nossa campanha do Fiel Evangelizador. Você ajuda a nossa TV Nazaré, que aliás, muito obrigado por você que já tem feito isso, e você que está continuando fiel, ajudando a nossa TV Nazaré, um instrumento de evangelização. Através desse instrumento, por exemplo, nós podemos estar chegando com essas informações, essas conversas com você. Então, ligue para nós, se cadastre, receba o teu carnê, e todos os meses você pode evangelizar através da TV Nazaré. O nosso carnê, o nosso número, melhor dizendo, da nossa TV é 9, né, acrescentando 9, 80 13 41 41, 80 13 41 41, e também
9, outra vez, 8830 9031. 8830 9031. Cadastre-se como devoto, fiel, evangelizador através da nossa TV Nazaré. Aqui nós estamos chegando à conclusão do nosso programa. Nós vamos estar com você, lembremos, nas quartas-feiras, e esse programa também será reprisado na sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção, mande o teu questionamento, mande a tua pergunta. E que Deus, que é o nosso Pai, que nos deu a vida, abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.